No entanto, o alimento sólido é para os adultos ou para os maduros, algumas versões vão dizer para os perfeitos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem como o mal, ou quanto o bem quanto o mal. Amém? Se você quiser grifar na sua Bíblia, marcar, eu quero que você marque aí, exercício constante, e tornaram-se capazes de discernir tanto o bem como o mal. Aí lá no começo do versículo, para os adultos ou para os maduros. É importante que depois você pegue, você leia, você medite, até que isso se torne uma verdade dentro de você. Amém? Irmãos, constantemente nós temos os nossos sentidos espirituais, querendo ou não, sendo treinados por Deus. Você vai ver que uma criança, quando ela começa a crescer, a se desenvolver, é o período onde os sentidos naturais dela são mais desenvolvidos, aonde ela começa a buscar desenvolver. Esse é o período onde ela começa a colocar as coisas na boca, aonde ela começa a tocar, aonde ela começa a balbear algumas palavras, né? Ela fala algumas palavras, a gente olha, falou papai, às vezes não estava nem falando papai, né? Aonde ela começa a ouvir aquilo que a gente está falando repetidamente, aonde ela começa a desenvolver o seu caminhar. Então ela começa a desenvolver o quê? Os seus 5 sentidos naturais, ok? Todos nós temos tanto os sentidos naturais como os sentidos espirituais. E Paulo, nesse texto de Hebreus capítulo 5, eu acredito que tenha sido Paulo que escreveu, Hebreus capítulo 5, versículo 14, o escritor ele vai dizer que aqueles que são maduros, eles são aptos para receber um alimento mais grosso, um alimento mais pesado, um alimento que vai trazer fortalecimento para as nossas vidas. E a Bíblia diz que esses têm o quê? O exercício constante da fé, onde os seus sentidos espirituais são aptos ou capazes para discernir tanto o bem como o mal. Então perceba que os nossos sentidos espirituais, eles necessitam serem exercitados e aprendidos a como discernir diariamente. Porque se nós não desenvolvermos os nossos sentidos espirituais, nós não saberemos discernir quando é Deus e quando não é. Quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Quando você está no ambiente, a presença de Deus está e não está. Tem muito lugar que a gente vai, que as pessoas usam esse jargão, né, porque virou um jargão, Deus está aqui. Só que muitas das vezes Deus não está lá. A presença de Deus não está lá. E como que eu consigo discernir isso? Quando eu tenho o exercício dos meus sentidos espirituais constantes. Amém? Você percebe que ele fala o quê? No versículo de número 14. Os quais, pelo exercício constante da fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Primeiro ponto que os nossos sentidos, eles são desenvolvidos, é através daquilo que nós escutamos. Amém? Então você tem 5 sentidos naturais e 5 sentidos espirituais. Quando você nasceu de novo, esses sentidos espirituais, eles foram restaurados, renovados. Ezequiel capítulo de número, acho que é 27, eu não me recordo agora, mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus tiraria do homem o coração de pedra, colocaria um coração de carne, sopraria dentro dele um novo espírito, para que ele pudesse executar as leis do Senhor. Ou seja, através dos nossos sentidos espirituais, nós poderíamos discernir aquilo que Deus está falando e fazer aquilo que Deus está nos direcionando, nos ordenando. Então, esse exercício dos nossos sentidos espirituais precisam ser diário. Mas a gente precisa entender primeiro o que significa discernimento.
Amém? Nós temos dois tipos de discernimento na Bíblia. Nós temos o discernimento espiritual e o discernimento de espíritos. Um é dom e o outro é uma habilidade, uma capacidade que nós recebemos de Deus. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, ela vai falar acerca do dom de discernimento de espírito. Esse dom tem a função de discernir ambientes, o espírito que está atuando, se é o do próprio Deus, se é o espírito do homem, se é espírito maligno, se é anjos. Você consegue discernir a presença que está ali, a atuação que está na vida da pessoa. E mais, a Bíblia diz que esse dom consegue discernir os pensamentos e as intenções do homem. A Bíblia vai dizer que certa vez Jesus está em um determinado lugar e ele está pregando, ele está ensinando. E de repente, alguém pensa, os fariseus pensam em algo, geram algo dentro do seu coração contra aquilo que Jesus está ensinando. Eles dizem, mas quem é esse para perdoar os pecados? E nesse momento, antes deles falarem, Jesus consegue o quê? Discernir os pensamentos dele. Ele diz, o que vocês estão arrazoando nos vossos corações? O que vocês estão pensando? O Filho do Homem não tem poder para perdoar? E aí Jesus perdoa aquele homem, cura aquele homem e libera ele. Então, essa é a atuação do discernimento de espíritos. Amém? É um dom espiritual. Ele está classificado como dons de revelação, que são contidos por 3. Palavra do conhecimento, que não é o conhecimento que você adquire por aí, é um conhecimento que vem de Deus. Palavra da sabedoria, é uma sabedoria que vem de Deus. E o discernimento de espíritos. Um aponta para o passado e presente, o outro para o futuro e outro para você discernir a atuação de Deus. Tá? O discernimento espiritual, ele é uma capacidade que nós recebemos de Deus, espiritualmente, como já diz o nome, para distinguir, discernir, buscar compreender aquilo que está se movimentando espiritualmente. Uma coisa que você precisa entender é que primeiro você é espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Amém? Alguma dúvida aqui? Você não é uma alma, tem um corpo e tem um espírito. Não. Você é um espírito, possui uma alma vivente e habita em um corpo. Cada uma dessas 3 fases te conecta com uma esfera. A sua alma ela vai te conectar com a esfera do intelecto, das emoções, das vontades, do querer. O seu espírito vai te conectar com tudo aquilo que é espiritual, seja voltado para Deus ou seja voltado para as trevas. Depende do lado que você quer desenvolver. Mas eu creio que todos aqui querem desenvolver para o lado de Deus, né? Porque senão a gente põe a mão na sua cabeça e ora por você. Então, esses sentidos espirituais são impregnados no nosso espírito. Quando a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, essa fé não é gerada na sua alma. Essa fé é gerada no seu espírito. Quando Deus ele fala com você no seu espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito e procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Adoração pela alma, ó. Mas quando a adoração é pelo seu espírito, ela é elevada. Ok? Então, toda vez que você recebe um toque de Deus, ele toca no seu espírito para depois tocar no seu corpo. Como assim? O seu corpo é um ponto de resposta. Eu costumo dizer, eu aprendi com Deus, que o nosso espírito e a nossa alma, eles podem ser influenciados. Meu espírito pode ser influenciado por Deus. Amém? Por isso que há uma luta entre a carne, entre a alma e o espírito. Alguém quer dominar. Então, ambos podem ser influenciados e ambos também podem influenciar. Só que o nosso corpo, além de ser o que nos dá legalidade para andar aqui, também é um ponto de resposta. Você vai ver, se você falar com uma pessoa que a alma dela está bagunçada, ela não está resolvida emocionalmente, o seu intelecto está um fuzuê, você vai olhar para ela e o corpo dela vai dar o quê? Uma resposta àquilo que está dominando. É ou não é?
Tem pessoas que geram doenças que são o quê? Causadas por motivos emocionais. E aonde que essas doenças se manifestam? No corpo. Porque o corpo simboliza algo, manifesta algo, responde algo. Assim também é no nosso espírito. Quando nós somos um homem e uma mulher cheios de fé, o nosso espírito, ele se torna revestido por essa fé, pelo Espírito de Deus. Amém? Se você tiver fé suficiente, o seu corpo vai responder isso. Sabe quando você está com aquela dor de cabeça e você fala, dor em nome de Jesus, sai, e a dor sai, e ninguém precisou orar por você? Por que isso aconteceu? Porque a sua fé ali, os seus sentidos lá dentro, estão ativados para isso. Então, cada um de nós temos um nível de fé e um nível de desenvolvimento espiritual. E cabe a mim e a você buscarmos crescer espiritualmente e ativar os nossos sentidos espirituais diariamente. Amém? Então nós temos os nossos sentidos da visão. A primeira revelação de Deus, ou primeira manifestação dos nossos sentidos espirituais, são a partir do quê? Da impressão. Eu acho que eu já falei isso em uma das quartas. A impressão e a percepção espiritual é o primeiro contato que nós temos com os nossos sentidos espirituais. Você vai perceber que em algum momento da sua vida, você já teve alguma percepção. Sabe aquele momento que você está caminhando e você tem uma sensação? Você diz, opa, tive uma sensação de que estou esquecendo algo. Tive a impressão de que algo vai acontecer. Isso é percepção espiritual. Você recebeu uma informação no seu espírito. Por quê? Porque você é um homem e uma mulher espiritual. Agora, o modo que você anda não é mais natural, é espiritual. Esse lugar que você está vendo aqui, por mais que você toque, você vai dizer, ele é natural. Mas existe um ambiente espiritual aqui onde nós estamos. Por mais que visivelmente você não veja. A não ser que você tenha a visão aberta, você tenha visão espiritual, ou algum nível de visão que lhe permite acessar, ver o mundo espiritual. Mas todos esses 5 sentidos espirituais, eles precisam ser desenvolvidos diariamente na nossa vida. Quem não tem os seus sentidos espirituais desenvolvidos, cai em qualquer palavra que o diabo libera. Se você não aprender a ouvir a voz de Deus, qualquer voz que você ouvir, você é enganado. Muitas das vezes, nós escutamos muitas vozes, e a palavra diz isso, que nós precisamos silenciar as vozes e entender qual que é a voz que vem dele, porque essa voz vai nos guiar. Eu aprendi com Deus que pode estar todo mundo falando uma coisa, mas se ele não falar dentro de mim, eu não faço. Vai ter momentos que a nossa alma vai querer gritar e a gente acaba fazendo, porque a alma e o espírito militam entre si. Mas toda vez que eu começo o quê? Movimentar o meu espírito, meditando na palavra, tendo uma vida com ele de relacionamento, meus sentidos espirituais começam a estar sensíveis.